Bem-vinda ao Elas por Elas. Hoje nós temos aqui nesse cenário maravilhoso as fotografias da Isabelle Andrade. Ela também lançou um clipe com Carbônica, o link vai estar aqui embaixo na descrição, assim como as redes sociais dela. E como tá chegando o Dia dos Namorados, perceba esse clima de romance, essas luzes maravilhosas. Eu nesse sofazinho com a nossa querida Ney, a Rô, que é também produtora aqui do Elas por Elas. E vamos falar sobre relacionamento abusivo, porque normalmente a gente começa um relacionamento, é tudo maravilhoso, lindo, incrível, sensacional. Só que aí o tempo vai passando, a gente começa a deixar de fazer as coisas que gosta, de sair com os amigos, e começa a dar atenção demais para aquela pessoa, e aquela pessoa começa a te exigir coisas, né? E aí você percebe que você se sente um pouco ali refém daquela relação, e você pensa, será que estou vivendo ou apenas existindo? E deixa de se amar e fazer as coisas que gosta. Provavelmente você já passou por um relacionamento abusivo. Eu já passei e a Rô já passou. Rô, como é que foi essa experiência trevosa na vida de um ser humano? Olha, é difícil falar assim. Na verdade, hoje eu tenho um relacionamento super legal, mas eu já passei por 2 namoros anteriores que não foram nada bacanas. Em especial o segundo. O segundo foi, acho que a gota d'água, assim. Eu passei por coisas, assim, que eu tenho vergonha de lembrar, assim. Então, eu acho que até meio que terapêutico tá aqui dando a minha cara a tapa pra falar sobre isso, assim. Porque demorou pra eu absorver muitas coisas. E até hoje eu tô elaborando isso, assim, na minha vida. E as pessoas da sua família perceberam? Seus amigos tentaram te falar alguma coisa? Dar aqueles sinais? Que as pessoas tentam dar sinais pra gente. E a gente, né? É uma coisa que eu fico pensando, assim, como é que a minha família nunca me falou nada? Sabe? Aliás, se eu começar a falar quando é que eu comecei esse relacionamento, em 2010, a gente tem um espaço que de 8 anos, mais ou menos, e é engraçado você pensar que 2010 até 2012, toda essa coisa de feminismo e de falar sobre relacionamento abusivo, não se falava dessa maneira 8 anos atrás. É muito pouco tempo, foi tipo ontem. E a gente vê uma mudança absurda no comportamento das mulheres. E olha que assim, eu sempre fui de rolê underground, eu sempre me achei muito feminista desde a adolescência. Uhum. E é engraçado quando você percebe que as suas concepções sobre feminismo e liberdade, elas não te salvam de certas situações. Sabe? De você, de repente, se ver refém de um cara super escroto, de repente você tá se privando de ver seus amigos, você tá se privando de pensar em você, tipo, na sua carreira, de fazer trocentas coisas pra você ficar ali na sombra de um cara, sabe? É bem pesado lidar com isso, na verdade. A Jult, a Júlia Tolesano, nos fez um serviço maravilhoso, que é o Não Tira o Batom Vermelho. E eu acho que a partir daquele vídeo, parece que as pessoas começaram a falar mais. E faz o quê? Uns 3 anos esse vídeo, mais ou menos. E antigamente as pessoas não falavam. Eu passei por um relacionamento abusivo mais ou menos nessa época aí. Comecei em 2012, a desgraça de tempo perdido de vida. Comecei. Terminou em 2015, foi muito sofrido. Porque parece que você não consegue sair. Você não enxerga. E assim, a pessoa que ela te agredia psicologicamente, ela fazia as piores merdas com você e depois, quando você ia falar alguma coisa, depois você acabava se sentindo culpada. Sabe? Nossa, da pessoa, ela meio que ela se apossa assim de você de uma maneira, você fica numa dependência, no estado de, nossa, como eu amo aquela pessoa, e você não, parece que você não consegue ver, mas ao mesmo tempo você sente, você sabe que alguma coisa tá errada, aí você vai resolver aquela coisa, você vai discutir, vai achar que tá tudo resolvido ali, mas depois vai acontecer tudo de novo, e você sabe que vai acontecer, você só fica pisando em ovos, esperando a próxima a próxima treta acontecer, sabe? E assim, com ele, era uma pessoa que eu quebrava bastante o pau. Eu fico imaginando se eu também, ao mesmo tempo, ficasse calada. Acho que teria sido pior. Sim. Sabe? Talvez. Mas, era assim, eu lembro de ter me afastado de amigos que ele não queria que eu me envolvesse. Eu lembro da festa do meu melhor amigo, uma festa de aniversário. Nessa época, olha que eu cheguei a morar com esse traste. Aliás, esse traste chegou a morar na minha casa. Pra vocês terem uma noção. Eita. Enfim, eu lembro que antes da gente morar sob o mesmo teto,
Eu lembro do meu melhor amigo fazendo aniversário. Esse meu ex-namorado morava em outra cidade. E deu, assim, escondida pro aniversário do meu amigo. Tipo, porque a hora tal... Na época também, gente, 2010, assim, não era essa coisa assim de internet no celular. E aí, tipo, porque tal horário eu tinha que estar no computador usando o Messenger, sabe? Eu tinha que estar conversando com ele no Messenger. Então eu lembro de ter ido, tipo, correndo na casa desse meu amigo e ter falado, gente, eu não posso aparecer em foto. Tipo, olha o absurdo, gente. Tipo, eu não posso aparecer em foto. Eu fico, quando eu fico lembrando, quando eu lembro disso, eu fico... Como é que eu permiti? Eu me sinto assim, sabe? Como é que eu permiti uma coisa dessas? Sabe? Tipo, eu tenho vergonha e raiva de mim por ter permitido isso. Não tenha, porque passou primeiro e você está aqui pra poder contar essa história pra gente aprender. Não, tudo bem chorar. Ó, presta atenção, vamos lá. Respira fundo, quer uma água? Quer um abraço? Dá um abraço. Quer água? Agora eu não sei se ela tá rindo ou se ela tá chorando. Não sei. As duas coisas. Ai, Peraí, gente, que estamos- bosta. Eu não sabia que eu fosse chorar falando isso. Imaginei que você fosse. A gente faz um corte agora, a Ney se recuperou. Fortes emoções. Agora a Ney já se recuperou um pouquinho. Mas como é que você percebeu que tinha algo errado? Quando que você falou, meu, olha isso daqui, tem algo errado nisso daqui? Eu não tava feliz. E assim, ele morou na minha casa um tempo e depois, por um tempo, a gente morou numa casa só nós dois. Só que eu lembro, eu não queria ficar lá, sabe? Eu nem sei, se eu te disser por que eu fui morar, por que eu saí da minha casa pra ir morar nessa outra casa com ele, eu não sei te dizer. Na verdade, eu me senti pressionada, eu não queria ir, sabe? Tipo, eu chorei horrores. E eu, tipo, não saía da casa da minha mãe, tipo... Eu não tava feliz, a maneira como ele me tratava, sabe? No começo, ele era super ciumento, super possessivo, mas... era como se ele tentasse compensar as coisas, sabe? Sim. Tipo, fazia tudo, sabe? Ficava... ali, fazendo aquele papel de super protetor, e aí, por outro lado, ele ia minando minha autoestima, sabe? Dizendo o que eu ia fazer, o que eu não ia fazer, sabe? Interferindo na minha relação com os meus amigos. E, enfim, a gente namorou, de 2010 até novembro de 2012. Mas, assim, eu não tava feliz, e aí, num belo dia, assim, eu descobri que ele tava me traindo, aí eu peguei, fiz um escândalo e terminei, assim. Foi a gota, né? Foi a gota. Mas assim, eu tava, tipo, quando eu terminei, eu senti que eu tinha tirado um peso das costas. Eu chorei, assim, 3 dias depois eu tava tipo uma fênix. Maravilhosa. Ressurgida das cinzas, total, assim. Aliás, com o meu primeiro ex-namorado também foi a mesma coisa, assim. Eu fiquei, assim, tipo, em choque. Aí depois, tipo, sei lá, 3 dias depois eu tava tipo, uou, que roubada, saca? Só que assim, com esse meu ex-namorado, é engraçado, porque a gente terminou em novembro de 2012, eu só fui ter a plena consciência do que tinha acontecido comigo. Gente, eu fui pensar nisso, fui perceber isso em 2014 pra 2015. Que foi justamente quando começou a pipocar mais essas coisas de falar sobre relacionamento abusivo e tudo mais. Agora, pra você ver, isso aconteceu em 2012. Eu demorei, tipo, 2 anos, quase 3 anos, pra eu começar a ter consciência do que tinha acontecido comigo. Que, assim, o problema não foi ele ter me traído e eu descobri e a gente terminou. Não. Tipo, você começa a lembrar de todos os pormenores. Sabe, das coisas que a pessoa te falou, de como a pessoa te fazia se sentir, sabe? Esse tipo de coisa. E que quando você tá dentro desse relacionamento, você sente que tem alguma coisa errada, você não se sente feliz, mas ao mesmo tempo você fica querendo acreditar que tudo vai ficar bem e não vai. Tem aquela coisa do círculo vicioso do relacionamento abusivo, né? Que você começa, tá tudo em flores,
Aí começa a ter uns probleminhas, aí vira uma treta imensa. Aí a pessoa volta toda arrependida de pedir desculpa ali, aí fica tudo flor novamente. Aí começa a voltar as tretas, e daí tem uma mega treta. E aí ela pede desculpa e fica tudo, e vai voltando. E aí o problema é que normalmente quando tá na parte das flores é tudo muito legal. E aí você pensa, poxa, mas ele é tão bom comigo. Como se a pessoa estivesse fazendo um fazendo favor. Mega favor, olha só que favor. De ser decente com de ser você. decente, de me respeitar, olha só, Como sabe? se fosse um favor. E aí você começa a achar que você não merece respeito. Você teve essa sensação, assim, de você achar sua autoestima ir tão lá embaixo que, tipo, eu não mereço que ele me trate bem, sabe? Eu lembro de... Não era tão exato assim o pensamento, sabe? Acho que quando você tá nessa situação, as coisas elas não aparecem claras, assim, elas ficam meio difusas. Você não pensa assim claramente, eu não mereço isso, mas você começa a pensar que você fez coisas erradas pra pessoa pensar aquilo, então você começa a ficar mudando todo o seu jeito de ser, você fica pisando em ovos, você fica pensando 50 vezes antes de falar alguma coisa, de discutir alguma coisa, porque você não quer brigar. E, tipo, sabe, você começa a se sentir culpada, mas você se sente culpada, mas essa coisa não aparece assim pra você. Tipo, olha, você tá se sentindo culpada. Não, é tudo muito por baixo dos panos, são sensações. Você vai mudando o seu jeito de se comportar, de reagir às coisas, mas sem dar nome aos bois, sabe? Você não, é um processo muito maluco. E os seus amigos, você achou que eles perceberam, assim? Alguém tentou te alertar? Não. Não. Na verdade, assim, eu lembro que o meu melhor amigo, Fernando, foi inclusive madrinha do casamento dele. Beijo, Fernando. Beijo, Fernando. Beijo, Bruna. Beijo, Natália. Mas, Beijo assim, lá eu embaixo. lembro que na época eu me afastei, assim. E, assim, na verdade, eu não fico pensando, nossa, mas ninguém me falou nada na época. Mas eu acho que também tinha muito aquela coisa do receio também. Tipo, eu vou falar alguma coisa, a pessoa já tá afastada. Eu vou falar alguma coisa e aí... E tem aquele ditado, né, também, de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, às vezes, o que acontecia comigo, o que aconteceu no meu relacionamento foi que às vezes eu contava das brigas e das discussões e as pessoas, tipo, ou falava, é assim mesmo, ou depois vai ficar tudo bem. E ninguém dava uma ajuda ali. Hoje eu vejo que ninguém dava uma ajuda, mas hoje... Quase 3 anos depois que eu consigo ver que as pessoas cagavam. É que, assim, pelo menos pra mim, em relação aos meus amigos, eu não falava pra eles. Na verdade, quando conversava com eles, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu falava que tava tudo bem, não tava tudo bem. Eles estranhavam o meu desaparecimento, mas ficava uma coisa meio, tipo, às vezes a pessoa realmente não está a fim de estar com a gente, sei lá. É muito do imaginário, fulano começou a namorar... sai menos, né? Sim. Todo mundo acha isso meio normal, mas nem sempre é normal, gente. Às vezes não é. Então, assim, se vocês têm uma amiga que, de repente, se afastou depois que começou o relacionamento, simplesmente se afastou e você pergunta, tá tudo bem, a pessoa fala, tá tudo bem, mas nunca entre detalhes, desconfie. Porque, às vezes, a pessoa não vai sentar pra você e vai contar tudo. Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa, assim, que eu posso ter N problemas, eu não peço ajuda. Eu finjo que tá tudo bem e vamos embora, sabe? Às vezes mexe muito com uma coisa assim de tipo de nossa, que fracasso, sabe? Que tipo nem... Sim. Quando você passa também a sua adolescência, você tem uma educação meio que te ensina a ser graciosa, a esperar pra um relacionamento, então é meio foda quando você tem um relacionamento e você meio que, sem querer na sua cabeça, você acredita que um relacionamento é a coisa mais importante da sua vida. Fiquem com isso, gente. Boa tarde e boa noite. Beijo. Se vocês querem saber como a Ney saiu desse buraco da vida dela, vê o próximo vídeo semana que vem. Beijo.